Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 9 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje vamos falar sobre a comparação de números inteiros. Vem comigo? Quando nós estudamos a comparação de números naturais, nós utilizamos três sinais. Utilizamos o sinal de maior que, menor que e o sinal também de igualdade, tá certo? Com os números inteiros, não vai ser diferente. Só retomando aqui, ó, números inteiros são números compostos por números positivos, números negativos e também o zero, tá certo? Então a gente vai ter aí dois números inteiros e a gente vai querer comparar eles, dizer qual deles é o maior, qual é o menor, se eles são iguais, ok? E como que a gente vai efetuar essa comparação? Para a gente efetuar a comparação, acho que o jeito mais fácil, né, o que eu considero mais fácil, é utilizando o recurso aí da reta numérica, certo? Então, ó, vamos entender o porquê da reta numérica. Quando a gente pega dois números aqui, por exemplo, dois números naturais, nós sabemos aí que o 3 ele é menor que o 5, acho que ninguém tem dúvida disso, né? 3 balas é menor do que 5 balas, é uma quantidade menor. O número 3 é menor que o número 5. Se a gente for representar esses números na reta numérica, nós temos aqui o 5, nós temos aqui o 3, certo? Reparem que o número maior, ele sempre vai estar mais à direita na reta numérica. Lembra que a nossa reta numérica, ela é uma reta orientada e crescente, tá? Ela vem do menor número para o maior. Então, sempre que eu localizo na reta numérica dois números, aquele que estiver mais à direita vai ser o maior, porque a nossa reta numérica ela é crescente, tá certo? Então, o número que estiver mais à direita, entre os dois que a gente colocou aqui na reta, aquele que estiver mais à direita será o maior deles. Bom, lembrando que a gente faz a leitura da esquerda para a direita, né? Então, 3 é menor que o 5. É como ler uma palavra, né? Comparação. A gente lê da esquerda para a direita. Bom, vamos comparar esse daqui agora. Menos 2 e 1. Vamos localizar na reta numérica? A gente vem aqui e a gente coloca o menos 2 do lado esquerdo aqui do zero, né, na parte negativa. O 1 do lado direito do zero. Olha só, entre esses dois números, quem está mais à direita? Bom, mais à direita está o número 1. Então eu tenho que o 1 é maior que o menos 2. Mas vamos realizar a leitura aqui, ó. Menos 2 é menor do que 1, correto? Menos 2 é menor que 1. Por quê, professor? Bom, por dois motivos. Primeiro, que um número positivo sempre vai ser maior que um número negativo, tá, gente? Não tenha dúvida disso. Um número positivo sempre vai ser maior do que um número negativo. E também porque entre esses dois números, qual deles está mais à direita? Bom, o 1 está mais à direita, então ele é o maior, tá? Menos 2 é menor que 1. Agora vamos comparar esses dois aqui, ó. O menos 6 e o 0. Menos 6 e 0. Vamos lá, vamos marcar na reta. Aqui a gente tem, ó, um menos 6, tá aqui no finzinho. E aqui a gente tem o 0, na origem da reta, certo? Então vamos comparar esses dois aqui, ó. Entre esses dois números, qual está mais à direita? Bom, minha mão direita está aqui, a minha mão esquerda aqui. Olha só, o 0 ele está mais à direita. Entre os menos 6 e o 0 está mais à direita. Portanto, o 0 é o maior. Mas a gente tem que ler na ordem do texto, né? Da esquerda para a direita. Então, menos 6 é menor do que 0, tá? O menos 6 ele é menor do que o 0, porque ele ficou mais à esquerda. E é claro que o 0 sempre vai ser maior do que o número negativo, tá bom, gente? Então, o número positivo sempre é maior que negativo, o 0 é sempre maior que os números negativos. Agora, se eu tiver que fazer a comparação, professor, de dois números negativos, e aí? Como é que eu faço? Vamos lá, ó. É bem simples também. Ó. A gente continua usando o mesmo recurso da reta numérica. Vamos marcar aqui o menos 3, vamos marcar o menos 1. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Que o menos 3, ele está antes do menos 1, certo? Então, entre esses dois números, ó, o que está mais à direita, minha mão direita está aqui, é o menos 1, ele é o maior. Tá? Então, menos 3 é menor que menos 1. Menos 3 é menor que o menos 1.
Tá fácil, né, gente? Não é difícil de entender, não. A gente coloca os dois números na reta numérica e vê aquele que está mais à direita. Vamos comparar esses dois números negativos aqui também, ó, o menos 2 e o menos 5. Vamos colocar aqui na reta o menos 2 e o menos 5. Bom, aqui já está enchendo aqui de muito pontinho, né? Ó. Menos 2 e menos 5. Bom, menos 2 e menos 5, se a gente olhar qual número está mais à direita, minha mão direita está aqui, minha mão esquerda está aqui, tá? Então, o menos 2 está mais à direita, ele é o maior. Então, olha só, o menos 2, ele é maior que o menos 5. Menos 2 está mais à direita, é maior que o menos 5. Então, menos 2 maior que menos 5. Eu sempre leio, né, da esquerda para a direita. Menos 2 maior que menos 5. E é isso, tá? Fizemos todos aí. Daqui para frente, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a resolução de exercícios. A parte teórica é essa, espero que você tenha entendido, tá? Entre dois números inteiros, aquele que tiver localizado à direita na reta numérica vai ser o maior deles. Não tem segredo, tá? Então, a parte de teoria nós finalizamos por aqui. Vamos entrar na parte de exercícios. Bom, já vou pedindo para você que gostou da aula, né? Se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixe um comentário bem legal, deixe o seu like aí no vídeo, tá bom? A parte de exercícios que nós vamos entrar, para cada exercício que eu colocar aí na sua tela, gente, pause o vídeo, tenta resolver e depois dá play para verificar se está certo. Primeira questão aí na sua tela. E aí, conseguiram fazer a primeira questão? Olha só, acho que não tem muito segredo não, né? Ó, menos 6 e o 2. Bom, entre um número negativo e um positivo, nós já sabemos que o negativo é sempre menor que o positivo, tá? Então, menos 6 é menor que o 2. Aqui a gente tem dois números negativos, aí pode ser que dê um nó na cabeça aí, né? Vamos dizer assim. Ó, menos 4 e menos 6. Vamos vir aqui na reta numérica, vamos localizar o menos 4 e vamos localizar o menos 6. Agora a gente compara esses dois números. Qual deles está mais à direita? Bom, minha mão esquerda, minha mão direita, né? Mais à direita está o menos 4. Então o menos 4 ele é maior que o menos 6. Lembra que se a gente localiza na reta dois números inteiros, o maior deles é aquele que está mais à direita, tá? Então mais à direita é o menos 4 é maior que menos 6. Aqui o número positivo e o negativo. O positivo sempre é maior que o negativo, tá? Se eu quiser marcar na reta numérica, eu posso, mas acho que não tem a necessidade. Olha só, o 3 está aqui, tá à minha direita, o menos 1 está aqui, tá? O 3, ele está mais à direita que o menos 1. 3 é maior que o menos 1. Agora a gente tem dois números positivos. Bom, entre dois números positivos também é tranquilo de resolver, né? Ó, a gente tem o 2 aqui, o 5 aqui, tá? Quem está mais à direita é o 5, então o 5 ele é maior que o 2. Ou melhor dizendo, né? Lendo da esquerda para a direita, 2 é menor que 5. Bom, o 0. O 0 é sempre maior que qualquer número negativo, tá? Ó, o 0 está aqui, o 3 negativo está aqui. Se a gente localizar na reta, né? Ó, o 0 aqui, o 3 aqui, negativo, né? O 0 está mais à direita, então o 0 é maior que o menos 3. 0 maior que menos 3. E entre dois números negativos novamente, ó, mesmo que não caiba na reta numérica, a gente já tem uma noção, né? Menos 6, menos 7, menos 8. Depois vai vir o menos 9 e o menos 10. Então, olha só, o menos 8, ele vai ficar à direita do menos 10. Então, o número que está à direita, ele é sempre maior. Então, o menos 8 é maior que o menos 10. Tá certo? Então, aí, usando o recurso da reta numérica, eu acho que fica bem simples, bem fácil da gente fazer comparação. E lembrando sempre, né, que um número positivo sempre é maior que o negativo. Que o 0 sempre é maior que o negativo também. Ok? Então, beleza. Fechamos aí a primeira questão. Vou colocar a questão número 2 aí na sua tela. Essa você vai ter que pensar um pouquinho, hein? Bom, determine, letra A, os três menores números inteiros positivos. Olha só, os números inteiros eles são separados em positivos, negativos e o 0, tá certo? Aí ele quer os três menores números inteiros positivos. Então a gente vai olhar só para a parte positiva aqui, ó. Os três números inteiros, os três menores números inteiros positivos são 1, 2 e 3, tá? O 0 não é positivo nem negativo.
Então aqui a gente tem o 1 positivo, o 2 e o 3. Depois ele vem com a seguinte pergunta na letra B. Os três maiores números inteiros negativos. Os três maiores negativos. Lembra que na parte negativa, tá? Os maiores números são aqueles que estão mais à direita. Então eu vou pegar o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Esses são os três maiores números inteiros da parte negativa, tá? Então menos 1, menos 2 e menos 3. Aí na letra C, a letra C pede o menor número inteiro entre o menos 10 e o 0, diferente do menos 10 e do 0. Tá? Então vamos imaginar aqui que vai do menos 10, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, até o nosso 0. Só que o menos 10 e o 0 a gente não vai usar, tá? Bom, a gente quer o menor dos números inteiros que fica entre o menos 10 e o 0, tá? Bom, o menor deles vai ser aquele que estiver mais próximo do menos 10, porque vai estar mais à esquerda, ou seja, vai estar do lado do menos 10, que é o menos 9. Tá? O menos 9, ele é o menor número inteiro que está entre o menos 10 e o 0, tirando, né, o menos 10 e o 0 da jogada. Aí a letra D, o maior número inteiro entre menos 5 e 5, diferente do menos 5 e do 5. Olha só, vamos colocar aqui na reta numérica. Então ele está falando assim, ó, o maior número inteiro que está entre, né, daqui ó, do menos 5 até o 5. Só que a gente não vai usar o menos 5 e o 5. Então a gente está falando do menos 4, do menos 3, do menos 2, do menos 1, do 0, do 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. Então entre esses 9 números aqui, ó, qual deles é o maior? O maior é aquele que está mais à direita. Então é o 4, né? 4 positivo aí é o maior número inteiro que está entre o menos 5 e o 5. Bom, e a última, os três maiores números inteiros não positivos. Ó, os três maiores números inteiros que não são positivos, tá? Lembra que o 0 não é positivo. Então, tirando os positivos, o 0 é o maior deles. Depois é o menos 1, depois é o menos 2. Então, 0, menos 1 e menos 2. Só acredito que essa questão tenha, né, um nível de dificuldade um pouco maior, que embaralha um pouco a cabeça. Mas espero que tenha entendido. Vamos lá para a questão número 3 e vamos recordar na questão 3 aí o conteúdo de módulo. Vamos lá. Bom, quando a gente trata de módulo de números inteiros, né, a gente tem que lembrar que módulo é uma distância, a distância do número até a origem da reta, até o 0, tá? E sempre vai ser positivo por se tratar de uma distância. Veja só, módulo de menos 7. O que é o módulo de menos 7? Eu tenho uma reta numérica, eu coloco o 0 aqui, o menos 7 está mais ou menos aqui, e a gente está falando dessa distância aqui, ó, do menos 7 até o 0. Essa distância é de 7 unidades, certo? 7 é uma distância, então é 7 positivo. O 5, o que seria o módulo do 5? Eu coloco o 5 aqui na reta numérica, tá? E a distância do 5 até o 0 é o módulo de 5, é uma distância de 5 unidades. Então, olha só, o módulo de menos 7 é 7 e o módulo de 5 é 5. E aí a gente vai comparar, então, o valor desses módulos. Eu posso dizer com toda razão que 7 é maior que 5, beleza? Então, o módulo de menos 7 é maior que o módulo de 5. Tá bom? Então o módulo sempre vai ser positivo por se tratar de uma distância. E para a gente comparar esses números inteiros, então a gente primeiro vai calcular os módulos e aí depois a gente compara, né? Usando aí o resultado dos módulos. Vamos aqui na B, ó. Qual que é o módulo de menos 1? Bom, o módulo de menos 1 é 1, positivo. O módulo de menos 4 é 4, positivo. Bom, 1 é menor que 4, então o módulo de menos 1 é menor que o módulo de menos 4, tá certo? Vamos lá, letra C, ó. Módulo de menos 100 é 100. É a distância do menos 100 até o 0, é uma distância de 100 unidades. O módulo de 100 também é 100. A distância do número 100 até o 0 é de 100 unidades. Então, calculados os módulos, a gente ficou que 100 é igual a 100, né? Então, aqui a gente vai usar o sinal de igualdade. Então, módulo de menos 100 é igual a módulo de 100, ok? Nós já vimos que números que têm o mesmo módulo são chamados de opostos ou simétricos, tá? E aqui,
O zero ele não está em módulo, mas se tivesse também ia ser zero. O módulo de menos 30 é 30 positivo. E o zero ele é menor que o 30, então o zero é menor que o módulo de menos 30. Então a gente tem sempre que estar lembrando aí os conteúdos que nós já estudamos, né? O módulo significa a distância e sempre vai ser positivo. Então a gente primeiro calculou o valor dos módulos para depois efetuar a comparação. Beleza? Vamos lá para a questão número 4. Gente, vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números inteiros e a gente precisa colocar eles em ordem crescente, tá? Ordem crescente é do menor para o maior. Bom, o menor desses números aqui seria aquele que está na parte negativa, né? Sempre os números negativos são menores que os positivos e aquele que estiver mais longe do zero vai ser o menor possível, tá? Então, o mais longe do zero aqui, se a gente fosse pensar na reta numérica, seria o menos 10, tá? Depois teria o menos 8, depois teria o menos 5, depois o menos 2, o menos 1, tá certo? Então, na parte negativa, quanto mais longe do zero o número tiver, menor ele vai ser. Então, a gente vai colocar aqui o menos 10, é o menor de todos, depois o menos 8, depois vem o menos 5, o menos 5 é menor que o menos 2, que é menor que o menos 1. Agora vão entrar os positivos a gente já sabe, né, já tem mais noção aí da grandeza deles. Bom, entre os positivos a gente tem o 3, o 4, o 7 e o 11, né? Então, o menos 1 é menor que 3, que é menor que 4, que é menor que 7, que é menor que 11, tá certo? Então, escrevemos, né, os 9 números inteiros que foram dados pra gente em ordem crescente, colocando do menor para o maior. Agora, o que ele pede pra gente fazer? Pra gente pegar nessa sequência aqui, ó, e pegar os opostos, os simétricos desses números. Tipo assim, ó, na prática, o oposto ou simétrico, né, são sinônimos, eles trocam o sinal do número. O oposto do menos 10 é o 10 positivo. O oposto do menos 8 é o 8 positivo. O oposto do menos 5 é o 5 positivo. O oposto do menos 2 é o 2 positivo e o oposto do menos 1 é o 1 positivo, certo? Então, o oposto simétrico, ele troca o sinal do número. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que são números que estão à mesma distância do zero. Só para dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar o zero aqui, o menos 5. O oposto do menos 5, ou o simétrico do menos 5, é aquele número que está à mesma distância do zero. Então, ficaria aqui, né? Seria o 5 positivo. Tá? Então, números opostos ou simétricos são números que estão aí à mesma distância do zero. O oposto do menos 5 é o 5 positivo. Lembrando que eu não preciso colocar o sinal de mais ali, tá? É facultativo, é optativo o sinal de mais. Bom, continuando. Agora a gente vai pegar o oposto do 3. Olha só, se o 3 está aqui, o oposto do 3 é o número que está à mesma distância do 3 em relação à origem, seria o menos 3, tá? O oposto do 3 é o menos 3. Repare que o zero serve como um eixo de simetria, por isso que é chamado de simétrico. Bom, então o oposto do 3 é o menos 3, o oposto do 4 é o menos 4, o oposto do 7 é o menos 7 e o oposto do 11 é o menos 11. Então a gente pegou os números do item a sequência aqui que nós tínhamos formado no item A, calculamos o oposto de cada um dos números e tivemos uma nova sequência. Repare que essa nova sequência, ela inverteu, né? O 10 agora é maior que o 8 é maior que o 5 é maior que o 2 é maior que 1 é maior que menos 3 é maior que menos 4, o menos 4 é maior que o menos 7 é maior que o menos 11. Tá certo? A sequência que estava em ordem crescente passou agora para a ordem decrescente. Legal essa questão, né? Agora, as questões 5 e 6 vão ser aí probleminhas, situações problemas, para a gente trabalhar um pouquinho também a interpretação, a comparação com números inteiros. Questão 5 na tela. Bom, um termômetro indicou menos 2 graus Celsius, depois 6 graus Celsius e por último menos 4 graus Celsius. Escreva essas temperaturas em ordem crescente, depois represente-as em uma reta numérica. Vamos lá então. Colocar em ordem crescente e colocar da menor para a maior. E ele pede para representar na reta numérica.
Eu não sou bobo nem nada, eu vou começar representando na reta numérica, que depois fica mais fácil colocar em ordem crescente. Olha só, o menos 2 graus Celsius está aqui, o menos 4 graus Celsius está aqui e o 6 graus Celsius está aqui. Bom, a reta numérica ela já está em ordem crescente, então agora é só a gente pegar os valores da esquerda para a direita, né? Quem está mais à direita é o maior de todos, tá? E quem está mais à esquerda é o menor de todos. Então a gente tem aqui o menos 4 graus Celsius, sendo a menor temperatura, o menos 2 graus Celsius, sendo a temperatura média, né? No meio aí, não média, desculpa. E os 6 graus Celsius, sendo a maior temperatura. Então tá aí, ó, resposta da A, colocamos em ordem crescente e representamos na reta numérica a resposta da B. Tranquilo essa, né? E aí, vamos para a última questão, vamos falar um pouquinho sobre o saldo em dinheiro. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem o saldo de algumas pessoas na tabela, né? De 4 pessoas, o Roberto, a Adriana, a Laura e o Bernardo. E aqui o saldo em reais de cada uma delas, tá? O Roberto menos 300, a Adriana mais 270, a Laura menos 50 e o Bernardo mais 120. Bom, quando se trata de dinheiro, acho que fica tudo mais fácil, né? Porque a gente está acostumado a lidar aí no dia a dia com o dinheiro. E aí a gente sabe que valores negativos, né? Quando a pessoa está devendo para o banco, para a instituição bancária, tá? Então essa pessoa está devendo 50 reais, essa está devendo 300 reais, essa tem um saldo positivo, então ela tem dinheiro guardado, tá na conta bancária dela 120 reais e aqui está 270 reais. Bom, a gente só tinha que responder na letra A, qual deles tem o maior saldo bancário. Então o maior saldo bancário, então aqui é da Adriana, então a resposta da A, Adriana. Na letra B, a gente tinha que responder qual deles tinha o menor saldo bancário. O menor saldo bancário é do Roberto, né? O Roberto aqui, ó, é quem mais está devendo para o banco, 300 reais. Então, esse é o menor saldo bancário. E, por último, a gente tinha que falar, vamos ver aqui, escreva os saldos bancários em ordem crescente. Bom, eu vou colocar na reta numérica e automaticamente eles já vão ficar em ordem crescente, né? Aí, por que eu quero colocar na reta numérica? Porque são números maiores, então não dá pra gente colocar um a um os números na reta numérica, mas dá pra gente ter uma boa noção, né? Aqui está o zero. Aí o 120 positivo, vamos colocar mais ou menos aqui. E depois tem o 270 positivo, ele vai lá no finzinho da minha reta quase, né? Então 0, 120, 270. Outros dois são negativos, ó. Tem o 50 negativo, que é mais ou menos aqui. E tem também o 300 negativo, que vai lá no finzinho da reta. Então, ó, o 300 negativo, o 50 negativo, 0, 120 positivo e o 270 positivo. Então, quando eu coloco na reta numérica, eles já estão automaticamente em ordem crescente, né? Menos 300, menos 50, mais 120, mais 270. Beleza? Então tá aí, gente. Essa foi a nossa aula sobre a comparação de números inteiros. Vamos fechar meio que esse bloquinho aí, né, de conceitos iniciais sobre números positivos, negativos e zero, os números inteiros. E nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, ok? Bom, vou ficando por aqui, então essa foi a nossa aula de número 9. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.